E, de fato, pegou um pouco mais. Mas Pegou. acho que o Trump, ele conseguiu lidar mais, né? Lidar melhor aí com essas questões. Assim, aqui no canal do Panamá, o que aconteceu lá, professor? Porque pelo que eu, assim, eu acompanho muito, mais por headline, né? E algumas notícias lá, eu entendi que o canal do Panamá está sendo dominado pelos chineses, eles compraram docas lá e tal, e os Estados Unidos quer pegar de volta o canal ali, quer comandar, o que vai acontecer? Então, o Canal do Panamá é interessante, né? O Canal do Panamá, na verdade, ele começou a ser construído pelos franceses no final do século XIX. Só que imagina, né? Naquele contexto histórico, você tinha um monte de francês vindo para uma região muito próximo da linha do Equador. O clima é diferente, uma série de doenças diferentes, dificuldades com as populações locais. Os franceses abandonaram a obra. Os Estados Unidos, no começo do século XX, ele pega aquela obra, até porque tinha o interesse, né, de Sim. aumentar a sua presença na América Latina, e finaliza o Canal do Panamá, mesmo sendo, né, fora do território americano. Foi passando o tempo, na década de 70, veio um presidente americano chamado de Jimmy Carter, que é um democrata, era um democrata, inclusive faleceu recentemente aí, né? E ele faz um acordo com o Panamá, alegando que não tinha muito sentido os Estados Unidos, pô, lá na América do Norte, querer ter o domínio de um canal que está na América Central, bem próximo da América do Sul. É feito um acordo Panamá e Estados Unidos, e aí, durante 20 anos mais ou menos, tem uma espécie de transição, em que Panamá e Estados Unidos, eles têm um domínio conjunto do Canal do Panamá, e aí, no finalzinho da década de 90, o Canal do Panamá passa totalmente para a mão do Panamá. Só que, claro, os Estados Unidos falam: olha, quem construiu o canal fui eu. Uma série de trabalhadores americanos morreram, eu que gastei dinheiro, forneci para vocês, mas quero alguns privilégios. A China, ela domina o canal do Panamá? Não. Mas o que acontece é que a China hoje, ela tem um plano econômico que é muito ousado, né? Que é a nova Rota da Seda, o Road and Belt Hum. deles. Os caras prometem, a ideia dos chineses, né? É expandir os seus tentáculos geopolíticos. Então eles constroem ferrovias, rodovias, portos, tal, e vão criando uma situação de dívida com uma série de países. Um desses países é o Panamá. E a China, ela tem empresas, não só da China, mas também de Hong Kong, que investem no Panamá. O que o Trump está falando é que, como o Panamá é um país que faz parte dessa nova Rota da Seda, recebe investimentos chineses, ele está preocupado com uma possível subordinação do Panamá à China. Mas agora, é um exagero tremendo falar que o Panamá é controlado pela China, ou que algum tipo de intervenção militar chinesa no canal do Panamá. Isso não existe. Mas o Trump, ele é um excelente negociador, né? Então, na minha cabeça, o que ele está falando? Olha, canal do Panamá, ou Panamá, né? Eu vou retomar o canal do Panamá, nem que seja à força, com intervenção militar. Ele vai fazer isso? Possivelmente não. Eu acho que não Mas o também. que ele quer? Ele joga lá pra frente a régua, não, É. vou fazer uma intervenção militar. Já começa batendo muito, né? Exatamente, pro Panamá chegar no meio termo, entende? Não, Entende. então, ó, se você não fizer uma intervenção militar, eu prometo que eu te dou algumas preferências tarifárias, eu prometo que eu deixo os seus navios pagarem menos taxas para passar pelo canal, ou prometo, por exemplo, afastar alguns negócios com chineses. Isso vale pro Canadá, pra Groenlândia, pro México. Acho que todas essas ameaças que ele faz é para jogar a régua lá em cima, Já é pra aí começar com depois, tudo. exatamente, quando Se- chegar no meio termo, que é o que ele quer, o se- objetivo é atingido. Será que é por causa da área que ele foi criado, assim, do ramo imobiliário? Ele já começa com uma negociação muito dura, já pra ser muito favorável pra ele. Aí ele vai abaixando, abaixando e. É, tática de negociador, né? Tática de negociador, de fato. Tem até um livro que ele escreveu sobre o assunto, porque ele é um empresário bem sucedido, né? Sim. Que é. Não é exatamente esse nome, mas fala sobre a arte da negociação. E ele fala que realmente você tem que jogar lá no alto pro cara, quando conseguir o meio termo, que de fato era o seu objetivo, achar que tá saindo ganhando. Sim. Então talvez o Panamá, pô, o Trump tá me ameaçando invadir militarmente. Então, se eu conseguir fazer com que ele só tenha alguns benefícios tarifários, já é vantagem pra mim. Sendo que de verdade esse era o objetivo inicial do Trump. Entendi. E se você for analisar, o cara já fica em pânico, né? Pô, o exército mais poderoso do mundo vai vir aqui, ele toma em dois tempos, se quiser, né? De fato. E qual que é o interesse? Se quiser, Não, pode tá. ver, professor. Só. Ô, professor, qual que é o interesse dos Estados Unidos sobre a Groenlândia? Porque lá tem um pouco mais de 30 mil habitantes, né? Mas tem um território muito grande. Qual que é o real interesse do Donald Trump? Então, a Groenlândia, ela é um território da Dinamarca. Só que quando você pega a ilha em si, a capital é Nuuk,
ela fica até mais próximo da capital norte-americana do que exatamente de Copenhague, que é a capital da Dinamarca. Então, os Estados Unidos alegam que, por direito territorial, proximidade, deveria pertencer aos Estados Unidos. Já faz tempo essa história ou não? Que os Estados Unidos têm interesse, sim. O Trump, no primeiro governo dele, ele fez uma proposta, inclusive, de compra para o governo dinamarquês, que rejeitou a ideia, né? E agora veio com essa ideia de novo, só que, de novo, considerando a possibilidade de intervenção militar. Ontem saiu uma pesquisa na própria Groenlândia, fizeram com os moradores, 86% não querem que a Groenlândia seja dos Estados Unidos, 9% não sabem opinar sobre o assunto e 5% só querem essa anexação, né, da Groenlândia aos Estados Unidos. Por que os americanos eles querem isso? O Ártico, com certeza, se não é a mais, é uma das regiões mais estratégicas do planeta. Ainda mais hoje, com as mudanças climáticas, pô, você tem um derretimento ali das calotas polares, e isso vai te permitir, por exemplo, a integração de várias novas rotas comerciais. Os Estados Unidos tendo acesso à Groenlândia, ele tem acesso a essas rotas. E quando você observa o mundo, geralmente, eu sou professor de geografia, né? Tô acostumado a mostrar aquele planisfério assim, parece, pô, que o planeta é planinho, né, desse jeito. Estados Unidos e Rússia, caso fosse ter, por exemplo, algum tipo de guerra, algum tipo de disparo de míssil, esse míssil não viria pelo Oceano Atlântico, passando por todo o continente europeu, e talvez nem pelo Pacífico. Até porque a Rússia, né, a parte do Pacífico é a Sibéria, uma região pouquíssimo povoada e tal. Esse míssil possivelmente viria pelo polo. A região polar é a região mais próxima entre Estados Unidos e Rússia. Então, ter o domínio do Ártico é, assim, sensível, porque a Groenlândia tem muito lítio, que é, pô, super importante para baterias e um mundo que vai depender cada vez mais de energia. Ter acesso ao lítio da Groenlândia é sensacional. A Groenlândia dá acesso a recursos minerais fósseis, a gás natural, a petróleo. Dá uma posição importante do ponto de vista militar, inclusive, de domínio do Ártico, e dá acesso a essas rotas comerciais que vão surgir. Então, por isso que os Estados Unidos querem tanto, né, a Groenlândia. Mas, novamente, não acho que ele vai conseguir e nem acho que, de fato, ele queira fazer uma invasão à Groenlândia. Porque se a gente for pegar na prática, vamos imaginar que os Estados Unidos, de fato, ataque a Groenlândia para dominar. A Groenlândia pertence à Dinamarca. A Dinamarca é membro da OTAN, que é uma aliança militar, inclusive com a presença dos Estados Unidos. Né? Então, caso os americanos atacassem a Dinamarca poderia convocar a OTAN, isso nunca aconteceu na história, claro, né? Poderia convocar a OTAN e os outros países teriam que fazer uma aliança militar para combater os Estados Unidos. Aí imagina, uma guerra dentro dos países da OTAN, que deveria ser uma aliança de defesa. Que não faz sentido, né? Não faz sentido. Então não vai acontecer. Mas, por exemplo, a primeira-ministra dinamarquesa, que é a Frederiksen, ela até colocou que ela considera fornecer algumas reservas minerais para os Estados Unidos, a instalação de novas, porque os Estados Unidos já tem base na Groenlândia, mas fornecer mais bases militares na Groenlândia, que na verdade é isso que o Trump quer. Ele quer, né? Exato. Então ele já começou as negociações ganhando ali, né? Ele joga lá no alto e consegue o meio termo, que era o que ele queria inicialmente. E, professor, eu sei que você dá aula em cursinho, você conhece muito, assim, dessa nova geração, né? E pelo que eu andei vendo, assim, o Trump, ele ganhou com uma estratégia que nunca antes aconteceu. Que eu acho que até o Bolsonaro acho que vai começar a seguir nessa estratégia. O filho dele, que tem 18 anos, que é o Barrow, ele pegou e falou pro pai dele, né? Falou, ó pai, você tem que participar mais de podcast. Porque o podcast a pessoa se sente mais próxima de você. Explicou pra ele e começou a fazer essa... colocar ele em podcasts mesmo, famosos. Tanto que ele foi no Joe Rogan, em outros podcasts. Eles começaram a aparecer. Você acha que essa estratégia fez ele ganhar o voto da pessoa, mas que não conhecia ele tanto, ou às vezes que é de uma geração mais nova ali e acabou se identificando por conta dele e nos podcasts? Não, com certeza, né? A gente tá no momento em que até você pega aí os estados tentando regular algumas redes sociais, porque é difícil entender exatamente. Vou dar um exemplo, depois eu volto pro Trump. Na Romênia, teve um cara que ele foi... não foi eleito porque foi para segundo turno, mas era um cara que ninguém considerava que ele poderia ser cogitado. Ele tinha, tipo, 2% das intenções de voto. Só que ele fazia muito sucesso no TikTok. Aí ele acabou tendo 20 e poucos % dos votos e foi pro segundo turno. Só que a Romênia cancelou essa eleição, alegando que o TikTok é uma empresa chinesa e esse cara que venceu,
ele era muito mais pró-China, pró-Rússia, né? Sei. E considerou que o TikTok estava interferindo no processo eleitoral, divulgando muito mais O vídeo vídeos dele do que dos outros candidatos. Então seria uma insubordinação da China na democracia da Romênia. Mas é uma coisa nova, né? Então você pega, por exemplo, talvez aqui no Brasil, figuras, pegar um da esquerda e na direita, né? Você pega o Nicolas Ferreira, por exemplo. Pô, o cara tem um engajamento sensacional violento, nas né? redes sociais. O vídeo que ele fez do Pix, por exemplo, foi, talvez se não foi o principal, mas foi um dos motivos que fez o governo federal revogar a medida que eles tinham tomado Do monitoramento. do monitoramento, né? Deu 300 e poucos milhões, né? Eu nem sei quanto tá agora, mas, pô. Então, e isso acho que é muito novo para esses políticos mais tradicionais, né? Eu fico imaginando, sei lá, o Biden fazendo uma, uma entrevista pro TikTok, ou para um podcast, nem combina muito. Sim. Tanto que nessa campanha, inclusive, eles tentaram colar, os democratas, essa figura na Kamala Harris. Sim. A Kamala Harris, por mais que não seja também, né, super simpática, enfim, mas ela tem mais engajamento do que o Biden. Sim. E aí tem até um termo que chamam de Brat, que tentaram colar nela, né? Que é um jeito meio molecona, descontraída, descolada, exatamente, né? Porque ela é meio assim, ela confunde um pouco os pensamentos na fala, ela dá muita risada também, né? Tá sempre sorrindo e tal. Então tentaram colar um jeito molecona nela. Começaram a chamar artistas, enfim, pra tentar fazer com que o discurso dela ficasse um pouco mais jovial. E de fato pegou um pouco mais. Mas acho que o Trump, ele conseguiu lidar mais, né? Lidar melhor aí com essas questões. Sim, essa estratégia você acha que vai colar agora? Porque eu tô vendo agora, no caso do Bolsonaro, ele tá começando a aparecer um monte de live. Eu começo a ver, assim, eu entro na internet, eu vejo uma live dele aqui, e depois outra live dele aqui. Você acha que os filhos dele também podem tentar seguir essa estratégia? Acho que sim, né? Que é muito forte, né, rede social no Brasil, né? Sim, acho que acho que é uma coisa que a esquerda ela vai ter que aprender um pouco mais também a lidar. Acho que a direita ela lida melhor com as redes sociais do que a esquerda, pelo menos nesse primeiro momento. Então acho que sim, acho que é uma grande vantagem. Que eu falei, eu ia até pegar um exemplo, né, de um candidato de esquerda que faça muito sucesso nas redes sociais. Mas é mais difícil alguém que tem um engajamento tão grande como, sei lá, o Janones, o Boulos, sei lá, mas também não dá pra comparar com o engajamento que tem o Nicolas, por exemplo, o Nicolas Exatamente, Ferreira. eles tentaram colar aquela Erika Hilton, né? É verdade, a Erika Hilton, eles talvez. Eles tentaram colar com ela, mas aí não é um engajamento que, como que eu posso dizer assim? É mais um engajamento feito. Porque eles tentaram falar assim, já que o Nicolas fez isso daí, bombou muito, vamos fazer aqui, todas as pessoas da esquerda vai compartilhar. Então já era regra a pessoa compartilhar as páginas, né? Eu não sei se não é igual do Nicolas, que eu acho que é mais orgânico, sabe? Qualquer vídeo que ele coloca ali chega a dar milhões de visualização, né? Isso é uma coisa que a direita mundial ela tá levando um pouco mais de vantagem, de fato, eu concordo. Invista em prata com a Real com U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando provavelmente ele está cheio de prata dentro e você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10, inclusive para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo